Glória a Deus, amém? Aleluia. Vamos ministrar agora, né, irmão? Você vê que eu estou meio esquecido? Os irmãos podem sentar? Mas glória a Deus. Mas eu estava... Esses dias minha esposa teve uma iniciativa muito boa e falou, vamos ler a Bíblia com as crianças. Falei, vamos. Os dois já sabem ler. E começamos ali lendo o livro de João. E eu não sei quanto a você, mas quando você vai ler um livro, ou você vai ler a palavra de Deus, eu não sei se todos têm esse hábito, mas eu costumo me colocar na cena, né? Procurar visualizar como que era a região. Não sei se você tem esse costume, mas eu procuro imaginar como que era, né? Então, algumas vezes eu fui procurar, hoje tem fácil acesso à internet, né? Sei lá, o tanque de Betesda. Como que é esse tanque? Era uma piscina regã? Não, não era uma piscina regã. Então assim, quando você vai lá e procura, você consegue ver, e depois para você ler é muito mais fácil, né? Então, todas as vezes que eu vou ler a palavra de Deus, eu procuro me colocar na cena, né, do apóstolo Paulo, né, de tantas tribulações que ele passou, quando ele naufragou, ele quase morreu uma das vezes, né? E depois ele chega numa ilha, é picado por uma cobra. Eu fico pensando, né, imaginando aquela cena, porque isso ajuda muito. Agora veja, o apóstolo Paulo ele é um grande referencial nas nossas vidas. E hoje nós temos uma liberdade, nós somos conhecidos como uma nação cristã. Mas nos dias do apóstolo Paulo não era assim. Então o apóstolo Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele ia pregar primeiro nas sinagogas. Mas os irmãos achavam que todos o recebiam com flores e tudo mais. Você acha que era assim ou não? Veja, ele vinha ministrar da parte de Jesus, da parte de Cristo, né? Dizendo do enviado, do Messias. Agora os judeus, eles não recebiam, a bom termo, essa palavra. Eles não tinham revelação de que Cristo era o enviado de Deus. Aliás, muitos não têm até hoje. Então, quando ele chegava e ministrava o evangelho, alguns se convertiam sim, mas boa parte expulsava ele da sinagoga. Ele estava lá da parte de Deus, ministrando a verdade do evangelho, mas muitos o rejeitavam. Essa era a realidade. Esse era o fato. Então vamos ler aqui lá em Atos 14, a partir do verso 1. Naquela época não tinha tanta expressão o cristianismo, né? Como nos dias de hoje. Atos capítulo 14, a partir do verso 1. Em Icônio, ou seja, lá na cidade de Icônio, né? É uma cidade. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirma a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então veja, pastor, você está dizendo então que onde o apóstolo Paulo chegava, uma parte ficava por conta deles e a outra não, formavam dois grupos? Agora veja, isso não é que o apóstolo Paulo ia para dividir. Não, ele ia da parte de Deus. Mas muitos rejeitam a palavra do Senhor. Muitos rejeitam. E veja que aqueles que rejeitam começavam a perseguir a Paulo e os seus discípulos. Por quê? Porque falaram, não, peraí, tem alguma coisa errada. Agora, aqueles que criam na palavra, esses o aceitavam, se tornavam o quê? Discípulos.
Agora veja, não tem jeito, a palavra de Deus, aonde ela chega, ela separa a luz das trevas. Ou pelo menos deveria. Porque muitas vezes, muitos irmãos, eles se tornam ocultos e eles chegam no mundo, ao invés deles se portarem como cristãos. Uma vez eu vi um pastor falando, né? Você não basta você ser cristão, você precisa se parecer um cristão. O que ele estava dizendo? Que os seus comportamentos e atitudes vão distinguir quem verdadeiramente você é. Então veja que dentro desse contexto, onde eles chegavam, o que acontece? Ele falava a palavra de Deus, ele sabia que ele ia ser perseguido, mas ele não abria mão da posição. Paulo é alguém que entendeu o chamado. Paulo é alguém que olhou para Jesus, olhou para Cristo e Cristo crucificado e fez jus ao sacrifício de Jesus naquela cruz. Então ele falou, Jesus não vai morrer em vão, eu entendi o chamado, porque eu fui alcançado, agora eu posso desfrutar toda a eternidade com o Senhor, agora eu entendi, e aonde eu for, eu vou levar as boas novas. Ah, mas vão te perseguir, e daí? Ah, mas se eu pregar para o meu cliente, ele pode parar de comprar de mim, e daí? Essa era a posição de Paulo. Então ele estava lá, ele sabia por que ele veio. Sabe, muitas vezes não tem jeito, a palavra de Deus ela vai confrontar. Ainda muitas vezes se você tiver um pouquinho do mundo dentro de você, ela vai te confrontar sim. Sabe, muitas vezes chegaram algumas pessoas e falavam assim, mas teve uma pessoa, às vezes conversando com alguns líderes, às vezes até o próprio líder, né? Falar, eu tenho um amigo, estou brincando. Mas muitas vezes chega e fala assim, pastor, uma pessoa lá acha que você pegou pesado demais, porque você falou isso e isso, e ela achou que foi para ela. Eu falei, olha, não foi para ela. Aliás, eu nem sabia que ela tinha achado que era para ela. Mas a palavra de Deus é única, que ela pode ser liberada e alcançar cada coração. Às vezes o que Deus fala com a Roseli é diferente da forma que fala com a Dona Elisa. Só Deus tem o poder dessa palavra de tocar em cada coração, num prisma daquilo que você precisa ser transformado. E eu sempre falo, olha, se isso causou algum incômodo, fala para a irmã, para o irmão orar. Porque Deus quer resolver esse problema definitivo na vida dessa pessoa. Agora veja, não dá para negociar a palavra de Deus. Falar de Deus de sim, sim, não, não. Ah, mas se eu ministrar a palavra de uma forma mais, olha, aqui é... Não, nós precisamos ministrar a palavra pura. A palavra que o apóstolo Paulo ministrava, ela não mudou. Não mudou. Ah, pastor, mas tem igreja que prega assim. Não quero saber, eu prego o que o apóstolo Paulo pregava, que é a palavra de Deus. Ainda que confronte. Ah, mas se for embora não tem jeito. Não tem jeito. Acontecia isso daqui nos dias de Paulo, por que hoje em dia não pode acontecer? Por que eu tenho que agradar todos aqueles que chegam na célula? Nós precisamos não abrir mão, não negociar com o Evangelho. Vocês estão compreendendo? Então, nós não podemos abrir mão da essência da palavra. Nós não podemos negociar para que o irmão fique ou não fique. Tem coisas que nós não abrimos mão. Não abrimos mão. Ah, pastor, mas se for embora. Irmãos, se for embora não tem jeito. Nós não vamos mudar a forma de ser igreja por conta de uma pessoa, por conta de outra. Não estão compreendendo? Então é importante primeira coisa, você ter essa clareza. Muitas vezes você vai ministrar uma palavra, talvez na célula ou em qualquer lugar, alguns vão aceitar e outros não vão aceitar. E isso faz parte. Agora, se todos aceitarem em qualquer momento, eu vou te falar, tem algo errado. Que não é com a pregação de Paulo. Porque a de Paulo separava aqueles que criam ou aqueles que não. Agora, se
Se a sua pregação, se a sua ministração é só, não faz isso, tem alguma coisa errada. Não estão compreendendo? Porque não tem jeito, a palavra de Deus é luz. Tem pessoas que vão aceitar, e tem pessoas que não vão aceitar. Faz parte. Agora o que não pode é você, pregador, você que é usado por Deus, ficar com mimimi. Então o apóstolo Paulo falou, nossa, mas e agora? Não aceitaram, alguns estão me perseguindo, meu Deus. E agora? Esses que não me aceitaram, agora vão parar de me seguir no Insta. O apóstolo Paulo não estava preocupado com isso. Por quê? Ele não estava procurando seguidores, ele estava procurando discípulos. Amém? Então ele não fazia lobby para ter seguidores. Ele simplesmente ministrava a palavra de Deus, as experiências que ele tinha com o Senhor. Amém? Agora veja, ele foi sempre bem recebido? Não. Certa vez ele foi ministrar e apedrejaram ele. Abre lá em Atos, já está aberto em Atos, né? Um pouquinho mais para frente, no verso 19. Então veja, um pouquinho mais para frente. Ele foi apedrejado. Então veja que aqueles que incitaram, que eram contra, começaram a incitar a ponto de apedrejá-lo. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Então veja, tomou tanta pedrada que deram ele como morto. Verso 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então veja, ele foi apedrejado, foi dado como morto. No outro dia ele foi pregar em outra cidade, e depois ele voltou, fortaleceu a fé dos irmãos, falou, não importa as tribulações, o que importa é nós entrarmos no reino de Deus. Amém? E aí, verso 23, e provando-nos em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiam-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então veja, você vê aqui o apóstolo Paulo nesses dias, ele foi pregar. Agora o que acontece? Ele estava lá em nome de quem? Em nome do Senhor. Alguns aceitaram, outros não. Esses que não aceitaram, incitaram todo o povo ali e apedrejaram o apóstolo Paulo. E aí eu fico imaginando assim, por isso que eu estava falando no começo para os irmãos, tentar imaginar as cenas, né? No dias de hoje, você fala, mas apedrejaram? Vamos apedrejar alguém. Você consegue arrumar pedra aqui, fácil? Não. Né? Não consegue. Na minha época, a gente fazia a guerrinha de mamona. Quantos aqui fizeram guerrinha de mamona? Olha, bastante gente. Que é isso? Mas o que acontece? Uma época ficou escasso as mamonas do terreno de Pirituba. E aí um circunciso infeliz falou, mas tem essas britas aqui. Brita é aquelas pedrinhas de construção. E aí as guerras agora eram com mais emoção, era valendo. Mas irmãos, eu não sei se você já tomou uma pedrada, o negócio dói pra caramba. Agora eu te pergunto, nos dias do apóstolo Paulo, tinha brita? Não. As pedras, naquela época, se você observar, até hoje lá, muitas pedras, mas as pedras tinham aí em torno de 700 a 1 quilo, 700 gramas a 1 quilo.
Então não era uma pedrinha qualquer. Você tomava aqui, você pulava, não. Era uma pedra que se pegasse na cabeça ia desmaiar, ia te machucar de verdade. Por isso é que fala aqui que ele foi apedrejado a ponto de darem ele como morto. Porque era como se fosse paralelepípedos, né? Plup, pedras de quase 1 quilo. Imagina uma multidão jogando pedras de quase 1 quilo. Então essas eram as circunstâncias naqueles dias. Agora o que acontece? Paulo era um cara tão posicionado, ele tinha tanta realidade na sua vida, do seu chamado. Ele era alguém que ele não abria mão da posição. O chamado de Deus, a obra da cruz era tão real e tão viva na vida dele, que ele não abria mão da posição. Porque o texto diz que ele foi apedrejado, foi dado como morto. Os discípulos pegam ele, levantam ele, levam de volta para a cidade. No outro dia, ele acorda e vai para Derbe. Vai para uma outra cidade fazer o quê? Anunciar o evangelho de Cristo. E eu fico pensando, Deus, eu preciso crescer muito. Esses dias me deu uma crisezinha de labirintite e eu fiquei de cama. Paulo é apedrejado, dado como morto, levanta e vai pregar. Se me dá uma crise de rinite, eu já tomo um antialérgico, já me dá sono, já quero deitar, já fico mal, já chama a esposa, faz uma sopinha, aleluia. Mas não era essa posição de Paulo. Paulo tinha um couro grosso. Ele sabia, ele não abria mão da posição. A coisa mais importante era o quê? Era Cristo na vida dele. Era Cristo, ele vivia Cristo em todo e qualquer momento. Ele não abria mão. Ele sabia qual era o chamado dele, ele não abria mão independente das circunstâncias. Independente da crise. Independente do cenário. Ele não abria mão da posição. Então veja, olha só que interessante. Não importava qual fosse o cenário. Se você estudar toda a história de Paulo, você vai ver que ele já naufragou, já foi perseguido, foi apedrejado, foi picado por cobra. Tantas outras coisas aconteceram no chamado dele, no ministério dele, mas ele nunca abriu mão. Né? Quando veio a crise financeira, digamos assim, na vida de Paulo, quando ele parou de receber as ofertas e tudo mais, o que ele fez? Ele parou de pregar? Falou, agora Deus não está me abençoando na obra, o que eu faço agora? Não, ele não ficou chorando não. Você não vê em nenhum momento o apóstolo Paulo reclamando dessas circunstâncias na vida dele. Você não vê ele reclamando porque foi apedrejado, você não vê ele reclamando porque estava com uma escassez financeira. O que ele fez? Ele foi trabalhar, falou, pararam de vir as ofertas. Amém, eu vou trabalhar e vou sustentar, mas a obra, eu vou me autossustentar e a obra de Deus, ela não vai parar. E trabalhou durante muito tempo assim. E porque isso era tão firme na vida dele, né, ele foi o que mais plantou igrejas, mais do que os discípulos, do que os 12 que andaram direto ali com Jesus. Ele continuou fazendo a obra de Deus, independente das circunstâncias. Se estava sol, se estava chuva, se tinha recurso financeiro, se não tinha recurso financeiro, se estava empregado, se não estava empregado. Ele não parou de fazer aquilo para o qual foi chamado. Porque ele não andava segundo as circunstâncias. Ele andava segundo aquilo que ele cria. Ele creu na obra da cruz e ele pregava a obra da cruz. Ele não pregava só o dia que estava bem. O dia que está fluindo. Agora eu vou pregar, porque agora Deus me abençoou. Então, agora que Deus me deu um carro, me deu uma casa, me deu tantas coisas, agora eu vou pregar para os meus parentes, para os meus vizinhos, olha, Jesus é bom. Não. Ele pregava quando perdia tudo, quando perdeu posição, reconhecimento, ele continuava fazendo as mesmas coisas. Aliás, a primeira coisa que aconteceu com ele quando ele se converteu é perder o reconhecimento. Porque ele era alguém altamente reconhecido pelo mundo judaico. Mas depois que ele aceitou a Cristo, falando, agora nós não queremos mais, velho. Então veja, ele não abriu mão, não negociou com o mundo. Amém? Então veja, pastor, mas o que o apóstolo Paulo tinha de diferente?
Vamos ver aqui algumas coisas que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo, ele tinha a palavra, fala assim, a palavra. Irmãos, a experiência que ele teve com Cristo, né, o conhecimento da palavra, com os discípulos e tudo mais, ele tinha a palavra de Deus. E porque ele tinha a palavra de Deus, ele pregava por onde ele ia. Ele pregava o quê? As boas novas de Cristo. Agora eu te pergunto, nós temos a palavra, sim ou não? Aleluia, nós também temos. Mas outra questão que o apóstolo Paulo tinha, ele tinha um espírito. Fala, pastor, quantos aqui tem o espírito? Dá um glória a Deus aí. Alguns têm mais ou menos de espírito, porque quando está cheio de espírito, fala, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantos tem o espírito aí? Aleluia. Agora veja, o apóstolo Paulo, ele também tinha um espírito, e nós também temos o espírito. Deixa eu ver outra coisa que o apóstolo Paulo tinha. Ele tinha uma missão, ele tinha um chamado. E nós também temos um chamado, nós também temos uma missão. Nós podemos dizer que estamos mais além do que Paulo, nós temos até uma visão. Né? O nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores. Então o apóstolo Paulo estava pregando essa visão há 2000 anos atrás. Falou, olha, nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você crer, você vai se tornar um vencedor com Cristo. Era essa a pregação de Paulo, que é a mesma pregação nossa, aliás faz parte da nossa visão. Então veja, nós também temos esse chamado, essa visão. Agora, tá pastor, se essas três coisas nós temos, o que fazia tanta diferença na vida de Paulo? O que Paulo tinha que fazia, por onde ele andava, ele deixava uma marca ou fazia essas coisas com tanta excelência? Abre lá em Gálatas capítulo 6, que tem uma questão. Paulo foi crucificado para esse mundo. Ele não vivia mais como se fizesse parte desse mundo. Esse era um grande diferencial de Paulo. Então veja, Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Aleluia. Então veja, esse era um grande diferencial de Paulo. Paulo, ele já tinha sido crucificado. Ele fala, olha, eu estou crucificado para o mundo. Eu não vivo mais para o mundo. Eu estou no mundo, mas ele entendeu que ele era um cidadão celestial. E por conta disso, ele vivia olhando para a cruz, para a eternidade. Então Paulo, ele não estava preocupado nas coisas terrenas. Paulo, ele não andava preocupado com a aposentadoria que ele tinha que recolher. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Alguns distorcem. Eu estou dizendo que essas coisas não eram prioridades. Não eram prioridades na vida dele. Ele sabia que desse mundo ele não ia levar nada. Sabia. Estava conversando agora há pouco com a minha cunhada, e ela estava falando justamente isso. A mãe dela faleceu tem uns 20 dias, eu acho, e ela falou, nossa, essa semana é a aposentadoria da minha mãe. Né? Eu fiquei pensando, pois é, mas trabalhou tanto, recolheu tanto e não vai desfrutar. Então, quando você vive em função de algo, estou dizendo que era o caso dela, mas estou dizendo que tem coisas mais importantes. E quando você entende que o reino de Deus é mais importante, você não abre mão dessa posição, você não se preocupa com as demais coisas, elas vão acontecendo, porque aquilo não é mais importante, aquilo não é mais o sentido da sua vida. Tem muitas pessoas que o sentido da vida é a empresa. Depois que a pessoa tem uma empresa, agora a empresa se tornou o tudo. Mas aí às vezes esquece do casamento, ou esquece dos filhos, esquece dos relacionamentos. Também o casamento. Tem pessoas que depois que casam, esquecem de tudo, vivem tão somente em função do casamento. Mas veja que
Quando você entende, tem revelação que Deus, ele simplesmente ele te chama para fazer a obra dele, e quando você prioriza a obra dele no decorrer, que você vai montando uma empresa, que você vai casando e você vai estabelecendo, isso daí não é para viver em função do mundo. Quando você entende que tudo isso faz parte da obra de Deus, é quando você prospera sem fazer muito esforço. É quando você não está esperando e você vai recebendo. Por quê? Porque você entendeu agora, essas coisas não corrompem mais o seu coração. Isso não quer dizer que você não possa ter, mas isso não é mais importante. Tem problema chegar com um carro aqui, aqueles carros maravilhosos com teto de vidro? Tem problema, sim ou não? Evidente que não. Agora, quando isso é a prioridade da sua vida, aí nós temos um problema. Porque você inverteu a escala de valor. Você esqueceu que a coisa mais importante é o Senhor. Então veja, quando Deus te chama, é para edificar a obra dele. E quando você compreende isso de uma forma plena, irmãos, você faz a obra, e a obra de Deus não é pesada, ela é prazerosa. Você tem prazer de estar com os irmãos. Você tem prazer de se reunir, você tem prazer em participar de uma célula, você tem prazer em participar do culto, porque é obra de Deus. E essas coisas não deveriam trazer nenhum peso. Agora, quando começa a trazer peso, é porque você começou a inverter a sua escala de valor. Você fala, não, eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu tenho que ir lá e tal. Ou seja, fique atento. Pastor, está me confrontando. Pois é, glória a Deus. Sinal que tem coisas do mundo ainda em você. Não deveria, mas sinal que tem. Então a obra de Deus, quando você entende e você começa a fazer a obra de Deus, ela tem que ser prazerosa, ela tem que trazer alegria, satisfação. Pastor, mas se não traz é porque o que te dá satisfação ainda é o mundo. O que te dá prazer ainda é o mundo. Você não foi crucificado ainda como o apóstolo Paulo. Diz aqui, vamos ler de novo, André. Está lá em Gálatas 6,14. Não, desculpa. É isso mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Então veja, quando você compra um carrão assim, tem problema? É lógico que não. Aliás, eu quero que todos tenham um carrão aqui. Aleluia. Nossa, irmãos, eu vou começar a pregar de novo. Irmãos, olha, eu vou começar a pregar de novo. Eu estava falando aqui, né, que o apóstolo Paulo entendeu o chamado. Não vi nenhuma animação dos irmãos. Amém, aleluia, glória a Deus. A hora que eu falei, eu quero que todos tenham um carro. Amém, aleluia, glória a Deus. Então veja que essa palavra é para nós. Amém? Veja, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Cheio. Não estou falando que você foi chamado para ser um tipo de palavra para pregar, todo mundo está brisando. Não ouvi um amém, um aleluia, um glória a Deus. Mas a hora que eu falei, que eu quero que todos tenham um carro, falei daqueles teto panorâmico, né? Acho bonito aquele negócio, né? A hora que eu falei que quero que todos tenham um carro desse, todo mundo amém, eu recebo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra literalmente é para nós como igreja hoje. Por quê? Porque isso nem estava na minha parte da minha pregação, mas agora eu vou. Isso demonstra qual é a nossa realidade ainda. Isso demonstra. Porque o apóstolo Paulo, essas coisas não faziam diferença no caminho que ele estava seguindo. Porque veja, tem duas coisas que pode paralisar. É quando você não é bem sucedido e você fala, Deus me esqueceu na chapada, olha o que eu estou passando. Mas o outro é o outro contraponto. É quando você, vamos supor, prospera demais também. E aí você prospera demais e fala, não, agora que esse teto maravilhoso aqui, eu preciso viajar com ele, né? Preciso viajar, pegar um sol aqui, queimar careca, alguma coisa. Dá para entender?
Agora veja, essas coisas não podem contaminar o seu coração. Não somente na escassez, mas também na fartura. Isso não deveria mudar o rumo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, já fui crucificado no mundo, não importa se eu esteja num navio maravilhoso, ou se o meu navio naufragou e eu perdi tudo. Não importa. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Por quê? Eu já fui crucificado. Já fui crucificado. Essas coisas não corrompem mais o meu coração. Por isso que ele foi tão exitoso. E quanto mais ele focava na obra, mais exitoso é. Assim somos nós. Quando você entende isso, e você não faz isso por uma troca ou alguma coisa nesse sentido, você simplesmente faz por prazer, você entende, você quer que outras pessoas sejam alcançadas, tenham experiências, aí a coisa acontece. Amém? Então veja, essa era a questão de Paulo, ele não estava preocupado com a empresa, não, nada disso, ele fazia o que tinha que fazer, e as coisas iam acontecendo. Amém, queridos? Agora, um outro fator que nós vemos aqui que fazia muita diferença na vida de Paulo era o que? Era equipe. Fala assim, equipe. Então veja, nós lemos aqui o texto que ele foi apedrejado e dado como morto, né? Mas no mesmo texto nós vemos que a equipe estava ali com ele. E aí ele é dado como morto, a equipe vai lá, pega ele, levanta ele. Porque eu vou te falar, irmãos, o cara tomou um monte de pedrada. O texto não fala exatamente qual era o sentimento dele. Mas o cara está dado como morto. Talvez eu fale, Senhor, já me leva, já estou aqui mesmo, me recolhe. Mas aí tinha uma equipe lá que sabia que tinha muitas coisas que ele tinha que fazer. Vai lá, levanta ele. Fala, não, você não vai morrer agora não, levanta aí. Levanta aí, nós vamos te levar para a cidade, nós vamos cuidar de você. O que acontece? Um novo ânimo. E aí no outro dia ele já vai para outra cidade pregar. Então veja que uma equipe, ela é importante, ela é fundamental. Amém? Lá em Atos 14, 20, vamos ler aqui. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Então veja que quando a equipe chegou ali, um milagre aconteceu. Levantou no outro dia e falou, não, vamos continuar fazendo, nós não vamos parar por conta dessas pedradas aqui. Não é porque eu quase morri que nós vamos parar, não. A equipe fortaleceu ali, aconteceu um milagre ali, ele levantou e continuou. Lá em João 17... diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus. Tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Então veja que a importância de uma equipe coesa, com a palavra, né? Às vezes, quantas vezes, às vezes você pega, acontece, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, algum dia vai ter um tipo de crise, de querer abandonar, de largar, e aí a importância de ter o quê? Uma equipe, falando, pera lá, está fazendo uma loucura, está tomando o rumo errado. Calma aí. Então veja que a importância da equipe ela é fundamental. Né? Às vezes você faz parte de uma célula, e aí você teve uma crise no seu casamento, você fala, quer saber, eu vou cair no mundão aí. Mas aí o seu líder de célula sentou lá com você e falou, pera lá rapaz, você vai fazer uma besteira na sua vida. Mas naquele momento você está cheio de razão, e você fala, não, isso vai ser bom para mim. Mas aí essa equipe vai lá e ora por você e fala, não, você não vai se perder não. Aí passado um tempo agora você olha para trás e fala, graças a Deus tinha uma equipe, porque senão eu tinha enfiado o pé pelas mãos. Os irmãos estão compreendendo? Então fazer parte de uma equipe, ela é extremamente importante. Nas duas vezes, você tem que fazer parte de uma equipe, mas você também, Deus te chama para você liderar uma célula, para você também ter uma equipe. Então a importância de você estar alinhado, conectado, é fundamental, é quando você está conectado no corpo. Amém, queridos? Agora veja, fala, pastor, mas você está falando isso, é que você não sabe a equipe que Deus sempre me dá, é sempre os carnes de pescoço. Né? Pastor, você não sabe.
Eu pedi uma equipe, olha o que veio. Né? Os líderes... Ó, você que é líder de célula, seus membros estão aí, hein? Cuidado com o que você fala. O André está falando aqui, minha célula só tem bênção. Mas veja, Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Deus não erra. Ele sempre tem várias formas de falar. E às vezes ele vai... Pastor, a pessoa é assim, a pessoa é arrogante. Eu fico pensando, será que agora ele vai se enxergar? Porque às vezes a pessoa também é. Só que não se enxerga. Então Deus, eu sempre falo, né, que Deus sempre vai te dar um labão, né? Que alguém é você piorado. Agora veja, irmãos, tudo depende de como você vê. A palavra de Deus fala, para tudo dai graças. Aí quando Deus te manda uma equipe, aqueles assim que... Tipo aquela do Davi, que eram os endividados, os amargurados de coração. Você fala, pastor, eu pedi uma equipe, olha o que veio. Qual a sua posição? Dá para entender? Agora veja, a palavra de Deus diz que nós não temos nada do que nos foi dado pelo céu. Vamos ler isso daí? Está lá em João 3:27. Olha o que diz aqui. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Então veja, quando nós falamos equipe, quem que você acha que te dá equipe? Deus. Deus que te dá uma equipe. Pastor, meu marido, meu cônjuge faz parte da equipe? Faz. Da sua equipe particular da sua casa. Aleluia. Então veja, irmãos, mas a grande questão é, quando você tem um discernimento que você é uma bênção, você está... A bênção de Abraão sobre a sua vida, Deus chamou para abençoar. Quantos aqui tem essa convicção que Deus chamou para abençoar? Quando Deus te dá uma pessoa, ainda que você fale, eu queria alguém preparado, mas ela te dá uma pessoa que você precisa, né, como diz aí no dito popular, barba, cabelo e bigode. O que você faz? Você abre mão e fala, não, vou procurar um mais preparado? Não, irmãos, nós fazemos isso com os nossos filhos. Falar, pastor, mas me veio lá um recém-nascido. Agora eu te pergunto, você que é mãe, hoje é dia das mães. O recém-nascido, você fala, não, já queriam que falasse, que fizesse comida sozinho, aliás, né, que até lavasse a louça de vez em quando. Você que é mãe, você faz isso daí? Não. O que você faz? Você investe. Você ensina. Você investe em todos os sentidos, né? Comprar roupa, tudo, vai, investe. Para quê? Para que se torne melhor do que você. O que é isso? É o coração de pai. Coração de pai. Né? Então deixa eu contar aqui. Nossa, minha mãe não me expunha, mas eu vou me expor agora. Não vou falar isso não. Vou botar apelido num pastor aí, já viu. Mas o que acontece? Agora eu perdi o rumo. O que acontece? A mãe, ela investe em todo qualquer momento. Por quê? Tem um coração de amor. Então, às vezes, pastor, você precisa amar o seu próximo. Porque quando você ama o seu próximo, os pais investem a fundo perdido no filho, nem sabe o que vai dar, mas o pai investe a fundo perdido por conta do quê? Do amor. E quando você ama, você investe. Então quando chega alguém na sua cela assim, meio carne de pescoço, é uma oportunidade de você amar, expressar Cristo na vida daquela pessoa. É uma oportunidade que Deus está te dando para que aquela pessoa se torne como os valentes de Davi, sejam completamente transformados. Então veja que muda. Você não olha mais como carne de pescoço, mas você vê como uma oportunidade de investir na vida de alguém a ponto que ele cresça e tenha a sua vida completamente transformada. Esse é o coração do Pai. Como estão compreendendo? E é quando você tem esse coração que você consegue formar o quê? Equipe. Você investe. Ah, o pessoal dá trabalho? Não importa, você vai investir de novo. Mas você vai continuar investindo. Até o dia que falar, agora eu não quero. Eu falei, então não tem mais o que fazer.
Mas enquanto a pessoa não fala isso, você vai investir. Pastor, mas era de madrugada. Eu falei, amanhã a gente conversa. Pois é, se seu filho está doente de madrugada, você pega ele e leva para o hospital. Pastor, você já atendeu alguém de madrugada? Já. Já falei, vem para minha casa, já fui na casa. Já atendi virtualmente de madrugada. Era pandemia, não dava para ir na casa, vai por videoconferência. Então veja, alguns poderiam falar, pastor, mas era o meu horário de dormir. Pois é, mas quando você ama, você investe. Não tem jeito. Quando você ama de fato, você investe. Né? Você pega os filhos lá, tem os filhos que você ama, a esposa que você ama, pede uma coisa, você dá um jeito, mas você desenrola. Falando especificamente para os homens aqui. É assim ou não é, irmãos? É, ué. Então veja, esse encargo era exatamente o encargo que o apóstolo Paulo tinha. Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer cidade, em todo e qualquer contexto. Ele amava as vidas, ele falava assim, eu não vou abrir mão de falar da parte de Deus. A parte ele fazia, alguns aceitavam, outros não. Então ele tinha uma equipe também. Já estou finalizando já. Agora, uma coisa que acho que por isso que o apóstolo Paulo avançou muito, e aqui talvez seja a maioria dos cristãos, eles param, é que o apóstolo Paulo, ele não olhava para trás. Fala assim, o apóstolo Paulo não olhava para trás. Vamos ler lá em Filipenses 3, a partir do verso 12. Olha o que diz aqui. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado, por Jesus Cristo. Então veja, ele fala, olha, eu ainda não conquistei, mas depois lá na frente nós vemos ele falando, concluir a carreira proposta. Então, ou seja, ele sabia que ele tinha algo a ser feito. Ele falou, ainda não conquistei, mas eu continuo. Então veja, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então veja, o apóstolo está falando, olha, eu olho para frente. Eu não fico olhando para trás. Porque eu vou te falar, quando você fica olhando para trás, e muitas vezes o seu para trás é o seu próprio contexto, que amanhã já se tornou para trás, você não avança. Aí você fala, mas não tem condição. Que as minhas finanças que eu estou aqui não tem, parou. Ah, mas olha o meu casamento, parou. Já viu aquela história, mas se eu tivesse tido oportunidade lá em 1900 e bolinha, se eu tivesse feito aquela faculdade, se eu tivesse se eu tivesse abraçado aquela oportunidade de emprego, nossa, por que eu fui sair de lá? Não ficava vivendo do passado, deixando as coisas que para trás ficam. Ah, mas se eu não tivesse cometido aquele pecado lá atrás, hoje talvez a minha história seria outra. Apóstolo Paulo não ficava olhando para os seus pecados, não. Pecou, levantou, sacudiu a poeira e para frente. Não ficava lambendo ferida. Ai, se na minha infância eu não tivesse sido estuprado, aí eu teria uma outra identidade mais firme. Hoje eu sou inseguro porque eu fui estuprado lá em 1900 bolinha. Ele não tinha essas questões. Sabe por que ele não tinha? Porque ele creu. O dia que ele aceitou o Senhor Jesus, tudo se fez novo na vida dele. Não tinha mais passado. Aí quando aconteceu e depois que ele aceitou, ele deixava para trás e seguia, ele tinha algo a conquistar. Ele sabia que ele tinha uma missão a conquistar. E ele não deixava que essas coisas paralisassem a sua vida. Ele sabia que tinha uma missão.
Sabe, eu gosto muito daquele filme de guerra, irmãos. Pastor, que violento. Não, veja, não é por conta da violência não, é por conta do contexto. Sabe aquela história, missão dada é missão cumprida? Mas e as dificuldades? Não importa. Elas fazem parte, mas tem uma missão, nós vamos conquistar. Essa era a visão de Paulo, ele estava no meio de uma guerra. Pastor, eu não gosto desses negócios de guerra, então deixa eu te falar, não sei se você sabe, mas você também está no meio de uma guerra. Tem uma guerra para que você não prospere, uma guerra para que você não conquiste, e se você não entrar nessa guerra com o posicionamento certo, você vai ficar perdendo o resto da sua vida. Tem uma guerra diante de nós, e se nós nos posicionarmos, não avançarmos, nós vamos viver as mesmices. O que é as mesmices? É o mesmo filme, entrando, saindo, é a mesma coisa. Sabe, é muito ruim viver assim, irmãos. Então Deus nos chama para conquistar. Fala assim, Deus me chamou para conquistar. Então veja, se Deus chamou para conquistar, não fica olhando para trás não. Olha para frente. Tem uma obra a ser chamada. É um privilégio. Se nós estamos aqui, nós somos privilegiados. 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 Sabe, tem coisas que passam, não tem mais o que ser feito. Mas enquanto você pode, faça. É um privilégio você, primeira coisa, é um privilégio quando Deus te escolheu. Esse é o maior privilégio de um homem. Nesse que fala a palavra de Deus, eu sempre achava que eu que tinha escolhido Deus. Depois que eu conheci a palavra de Deus, eu me senti um privilegiado. Eu lembro que chegou um momento da minha vida que eu falei, eu já tentei tanta coisa, se eu vou tentar ir para a igreja, né, ver se endireita alguma coisa. Mas o dia que eu li a palavra de Deus e minha mente foi renovada, eu me senti um privilegiado. Não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que me chamou e me escolheu. Não é isso que diz a palavra de Deus? Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi, para que vades e deis fruto, ou seja, Ele já te escolheu e te deu uma missão. Para que você dê fruto, para que você frutifique, para que você prospere, para que você avance. Então, irmãos, eu vou te falar, quando você vê uma pandemia dessa, uma tribulação dessa, que é uma grande guerra, tem dois posicionamentos que você pode ter. Um é um posicionamento passivo, esperar ver o que vai acontecer. Esse é um primeiro posicionamento. Mas o segundo é você se posicionar com a palavra de Deus. E você continuar fazendo as mesmas coisas, ainda intensificar aquilo que Deus te chamou para fazer. E quando você compreende isso, e você entra nessa guerra, eu vou te falar que a vitória, ela é certa. A vitória, ela é certa. Porque agora você não está mais lutando por você, você está lutando por Cristo. E a consequência disso é cada quadrante da sua vida sendo abençoado. Pastor, e se não for? Continua na mesma posição, isso não muda nada. É essa a grande questão. Porque tem muitos que só mantêm essa posição quando tudo está indo bem. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, a maioria dos testemunhos dele é quando tudo ia mal. É quando tudo ia mal que o sobrenatural de Deus acontecia. É quando ele tinha apanhado e tinha sido preso, e no momento mais sombrio, é que ele começava o quê? A louvar e adorar a Deus. E aí o que acontecia? Milagre. Então veja, se você tem passado, identifica se tem passado alguma área da sua vida, um momento de tribulação, alguma coisa que é a mesma coisa, adore ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Pastor, mas como que eu vou agradecer? Como? Fazendo as mesmas coisas que o apóstolo Paulo fez. Ele crucificou o mundo. Não faço mais parte do mundo. O mundo para mim não existe mais. Eu vivo para Cristo. E se Cristo me salvou, essa é a maior bênção que eu tenho. Então veja que essa chave do apóstolo Paulo fazia toda a diferença. Na prática, porque a palavra nós temos, o Espírito nós temos, a missão nós temos. Qual era o diferencial? Ele morreu para o mundo. Essas coisas não eram relevantes mais para ele. E porque não eram relevantes, ele experimentava milagres extraordinários.
Então veja, quando você vê uma grande tribulação, onde você vê uma grande tribulação, o apóstolo Paulo viu uma grande oportunidade da manifestação do poder e da glória de Deus. Então veja, quando ele olhava uma grande tribulação, alguns falavam, agora não vai dar, o que vai ser? Ele fala, agora vai ser a hora de Deus mover o sobrenatural. Irmãos, vários testemunhos que eu tenho, não foi que foi quando estava tudo bem, mas foi quando estava tudo ruim, que eu falei, agora? Eu falei, agora é só o Senhor, é o Senhor que vai fazer o sobrenatural. Então veja, esses dias são dias de oportunidade. Oportunidade de nós pregarmos a Cristo. Pastor, se não estiver tudo bem, insiste, persevera. E você vai começar a experimentar coisas extraordinárias, milagres diante dos seus olhos. Coisas onde você não vai se esforçar e vai receber. Coisas em que você não estava esperando, mas simplesmente aconteceram. Você fala, nossa, mas eu estava aqui pregando aqui, quando eu fui ver, recebi uma bênção tamanho. É assim. Pastor, eu não estou experimentando isso. Comece a abrir a sua boca e testemunhar. Pastor, mas eu vou testemunhar o quê? A crise? É. Como se testemunha na crise? Deus é bom. Pastor, mas olha a minha situação. Deus é bom. Ou você acha que a sua situação muda a condição de Deus ser bom? Sim ou não? Não muda. E é isso que muitas vezes o diabo ele tenta paralisar a igreja. Para fazer olhar os seus problemas. Se você olhar o seu problema, você esquece de olhar para Cristo que é bom. E a boca fala que o coração está cheio. Então se encha de Cristo, se encha do Espírito. Saia falando, faça um teste. Faça um teste, irmãos. Comece a falar, eu vou falar de Cristo pelo menos para 3 pessoas durante o dia. Arruma uma oportunidade. Fala que você é um líder de célula, que você faz parte de uma igreja, que Deus pode mudar a vida daquela pessoa. Faça um teste, comece a pregar, comece a falar das boas novas. Quando você menos esperar, você vai falar, uau, mas o que aconteceu? Não sei. Então, aonde eu posso, eu arrumo um gancho. Arrumo um gancho. E se não surgir? Lança a rede. Amém? Então veja, esse fator do apóstolo Paulo, ele não fica olhando para trás, irmãos, é isso que faz ele avançar. Que muitos irmãos, eles param aí. Ah, mas olha o que aconteceu comigo, pastor, olha, aconteceu isso, eu perdi aquilo, aí fica no... Não tinha mimimi com o apóstolo Paulo. Tomou pedrada, nós vamos levantar e agora nós vamos bombardear o inferno. Essa era a posição do apóstolo Paulo. Entendeu? Ah, perdi o emprego, não interessa, amanhã eu vou levantar e vou pregar para Deus e para todo mundo aí. Pregar para Deus é difícil, hein? Vou sair ministrando para todo mundo que eu encontrar na rua. Ou seja, agora, então Deus vai me dar um outro trabalho agora. Qual o trabalho que você nunca perdeu? Nossa, eu vou anotar isso aí, ficou bom. Às vezes... Não, deixa eu fazer aqui. Às vezes você perde o trabalho e você fica desanimado. Aí você fala, nossa, eu trabalhava tanto naquela empresa, eu dei minha vida naquela empresa, e agora eles me mandaram embora. Já viu essa frase de alguém? Ou você mesmo já falou em algum momento? Nossa, eu dei minha vida naquela empresa, agora eles me mandaram embora. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Agora deixa eu te falar, tem um trabalho que você foi comissionado a fazer, e você nunca vai ser mandado embora. Nunca. Então Deus te chamou, te escolheu, te qualificou para você edificar a obra dele, e você nunca vai ser despejado, nunca vai ser mandado embora. Mas aí você não consegue valorizar isso que Deus já te deu. Então se você não valoriza aquilo que Deus já te deu, mas você ainda está valorizando as coisas no mundo, aí você nunca vai viver nenhum e nem outro. Dá para compreender isso daí ou não?
Por isso que o apóstolo Paulo não tinha mimimi, ele não ficava olhando para trás, não. Ele não deixava as coisas paralisar, não que não estava na abastança, ou na... Ele mesmo fala, eu já aprendi a viver na abundância e na escassez. Mas isso não permitia que ele parasse aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, irmãos, esses são os dias de você se posicionar. Sabe? Aliás, todos os dias nós temos que nos posicionar, sabia, irmãos? Isso é uma decisão diária. Isso é uma decisão diária, porque a nossa carne quer nos paralisar, o mundo quer nos paralisar, né? Tudo quer nos paralisar. Agora, nosso posicionamento é que vai determinar. A gente começa a nossa luta já com o despertador. Pelo menos boa parte aí. Posso falar que são todos, que tem alguns acordam, chega uma hora que o seu corpo acorda sozinho. Mas já viu aquela história que toca, aí você põe lá na função soneca? Quantos é que tem a função soneca? Só isso? Irmãos, Deus só atende os sinceros, hein? A função soneca, aí põe 10, mais 10, mais 10, estou atrasado. Né? Aí levanta a hora que, né? Aí dá um pau no soneca, lá na hora do soneca você apertou o outro, passou já 20, está atrasado, levanta, sai correndo, chega descabelado, enfim, não no meu caso. Mas veja, a grande questão é, todos os dias nós estamos que nos posicionar. Porque tem uma guerra para nos paralisar. Para parar o seu casamento, para parar suas finanças, sua família, tem uma guerra. A grande questão é, você vai entrar nessa guerra ou você vai ficar olhando, vendo o que vai acontecer? Se posicione. Posicione. Chama sua família, comece a orar. Comece a declarar. Se você não tem orado com o seu cônjuge, faça isso. Né? Reúne seus filhos, vamos ler a palavra. Vamos se encher. Comece a determinar. Não fica olhando e cheio de mimimi, não. Se você ficar olhando de mimimi, olha só, fui aqui, você vai parar. Agora, quando você se posiciona como o apóstolo Paulo, tomou um monte de pedrada, foi dado como morto, mas no outro dia ele levanta, abre a sua boca e não está preocupado. Eu fico pensando, irmãos, nessa cena. Imagina se eu chegasse aqui, vocês não me conhecem, mas eu chego aqui todo estourado, né, com o olho inchado, boca deformada, talvez alguns dentes quebrados, e falando, Deus é bom. E alguns falam, mas o que aconteceu? É que ele foi pegar na outra cidade e meteram pedrada na cabeça dele. Alguns iam falar o quê? Eu, hein? Tô fora. Não é isso? Mas alguns falavam assim, que Deus é esse? Que esse homem está lutando e dando sua própria vida por isso. Eu também quero. Sabe, eu quero fazer parte desse grupo. Que não é paralisado pelas notícias ou pelas tribulações. Não é nada que vai nos paralisar. Minha esposa mesmo disse, né? Meus tios estavam morando em Piracicaba, meu primo foi lá almoçar com a mãe dele, meu tio internado. Disse que acabou de sair agora à tarde do almoço, levou lá para almoçar. Recebemos a notícia que meu tio veio a falecer. E eu te pergunto, nós paramos por isso? Não. É triste? É dolorosa a partida? É. Mas sabe o que me enche de ânimo? Porque a partida, ela é dolorida. Mas eu sei que o reencontro é tamanha alegria. Isso não faz me parar. Muito pelo contrário. Isso me dá mais motivo a salvar aquele que está perdido. Temos orado por muitas pessoas que têm Covid. Mas eu vou te falar que é mais importante você orar por alguém que não conhece o Evangelho, que esse verdadeiramente já está morto. Já está condenado. E nós temos a oportunidade, como igreja, de levar as boas novas. Se eles não aceitarem, não interessa. Eu vou pregar até que outros aceitem. Ou você acha que onde você chega, todos se convertem? Não. Alguns rejeitam. Rejeitavam o apóstolo Paulo, quanto mais a mim é você. Agora o apóstolo Paulo não parava por conta disso. Amém? Então veja,
Nós somos uma igreja prevalecente, nós não paramos por nada. Por nada. Amém? Então veja, quando você entende isso e você se posiciona como isso, nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que é um tempo de milagre, um tempo de grande abundância, em todos os sentidos. Eu creio que nós vamos, de fato, multiplicar todas as células esse ano. Eu creio que Deus vai levantar novos líderes, que Deus vai frutificar, vai prosperar. Sabe, hoje a igreja está meio vazia, mas semana passada eu vi ela mais cheia, fiquei animado. Falei, isso é um sinal. Então nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. Você crê nisso, irmãos? Eu quero orar por você. Amém? Você que... uma música aí para mim. Não sei se cair, se quiser cortar o vídeo. Mas eu queria orar por você nessa noite. Sabe, se você... não, vamos botar música, né? Aleluia. Vamos combinar essas músicas, né? Aleluia. Sabe, irmãos, você que... já encerrou a transmissão aí? Não é porque senão pode cair, né? Não? Aleluia. Mas eu quero orar por você. Sabe, você que quer se posicionar, falar, eu entendo que eu sou um tipo de Paulo. Sabe, alguém que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para fazer a diferença, independente das circunstâncias. Agora, uma coisa é fato, irmãos. Paulo se crucificou. Ele estava crucificado com Cristo e o mundo para ele não existia mais. Eu sei que aqui muitos dos irmãos falam, pastor, mas eu tenho tantos planos e tantos sonhos. Veja, isso daí não tem problema você sonhar e você ter esses planos de ter uma empresa, de prosperar. Não é esse o problema. O problema é quando você inverte. É quando você faz uma troca com Deus. Tudo que Deus te deu é de graça. Deus não quer fazer uma troca. Deus, Ele quer te dar. Te dar. Com o quê? Pela graça dEle. É muito ruim você ter um relacionamento de amor na base da troca. Muito ruim. E essa não é a base de Deus. Mas quando você entende que, e tem a mesma posição de Paulo, o apóstolo Paulo ele não estava ali para fazer uma troca por Deus, mas ele entendeu que ele foi chamado para edificar o reino. Independente das circunstâncias, ele ia, pregava, era perseguido, mas ele não parava. Nem por conta da tribulação, da escassez, nem por conta da abundância. Ele não parava quando estava no meio de uma crise financeira e também não parava quando estava com a conta gorda, cheia de riqueza. Ele não parava. Mas ele avançava para o alvo. Ele avançava para Cristo. Sabe, quando você entender, você abrir mão de fazer troca com o Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, me usa. Quando você entender que você é um canal de bênção, Deus te escolheu para ser o portador das boas novas. O portador das boas novas. É quando nada desse mundo corrompe mais seu coração. Nem casa, nem carro, nem emprego, nem posição. Fala, Senhor, eu quero te servir. E essas coisas o Senhor vai acrescentar. O Senhor vai te dar. Ele conhece o desejo do seu coração. Ele vai te dar na medida da sua maturidade. Na medida em que você tem maturidade para administrar e governar. É na medida. Deus não erra. Deus não erra. Pastor, mas eu não recebi ainda. Não cresça, se encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito.
Viva Cristo. Sonhe em Cristo. Acorde com Cristo. Vá dormir com Cristo. Debilidade, eu tenho esse problema, eu tenho esse, aquele. Seja sincero. Porque muitos também acham que não tem condições por conta da situação. Isso é uma mentira. Deus que te escolheu. Deus que te escolheu. E Ele é fiel e justo para concluir a boa obra, diz a palavra. E Ele quer fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Às vezes você está pensando uma coisa, de ter uma prosperidade para ter uma casa e um carro, e falando, não, eu só quero só já viu aquela posição? Deixa eu dar uma posição aqui para você. Vê se você tem a visão do mundo ou a visão do reino. Sabe, se a sua oração, vou falar que é título de prosperidade, só para você ter uma revelação, talvez você está andando muito raso e não consegue receber. Se a sua oração tem sido só, Senhor, eu quero prosperar, Senhor, aquela oração sincera, Senhor, eu quero prosperar, Senhor, Tu conheces que eu tenho umas dívidas, eu quero só pagar as minhas contas, Senhor, eu quero só ter um dinheiro para dar entrada num imóvel, o Senhor conhece o meu coração, Senhor, me abençoa, só para pagar minhas contas, dar dinheiro, ter condições de dar entrada num carro, ou dar entrada numa casa, me abençoa. Se esse é o tipo de oração, eu vou te dizer que essa oração não tem nada a ver com o reino. É uma visão muito rasa. Sabe por quê? Porque Deus é Pai. Ele quer que você tenha um posicionamento não voltado para você ter dinheiro para ter um carro ou dinheiro para ter a entrada de uma casa. Essa é uma visão muito rala. Deus quer que você tenha a visão do reino. Quando você tem a visão do reino, você não faz esse tipo de oração. Sabe por quê? Que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. A palavra de Deus diz para Abraão que você é uma bênção, que aonde você chegar, você vai abençoar. Se a sua oração ela é voltada tão somente para você pagar as suas contas, ela ainda é uma oração egoísta, individualista. Você ainda está no centro. Você está vivendo o evangelho em função de si, para abençoar a sua vida. E você não entendeu que Deus te chamou, Deus te escolheu para abençoar a vida de outros. Pastor, mas eu não tenho recurso, mas você tem a palavra. Pedro e João entrando no templo, está lá o coxo, pedindo esmola. O que eles falam? Não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eles tinham o quê? Eles tinham a palavra, eles tinham poder. Levanta e anda. Ele deu a coisa mais importante para aquele coxo, que dinheiro nenhum poderia comprar, mas ele deu a vida de Deus. Isso eles tinham de sobra. Então veja, ore para que o Senhor abra os seus olhos nessa noite, para que a sua oração seja uma oração voltada para o reino de Deus. Quando a sua oração é para o reino, Deus não vai te dar o dinheiro só da entrada, Ele vai te dar a casa e vai te dar para você abençoar a outros e a outros e a outros. Fala, Senhor, eu quero ser um abençoador da tua obra, eu quero ser abençoador daqueles que têm necessidade. Aí Deus começa a te dar, sem você experimentar, sem você pedir. As necessidades acontecem da sua volta, às vezes é um teste para você ter a oportunidade de abençoar o irmão, abençoar o outro, se tornar um dizimista, um ofertante. Como estão compreendendo? Então veja, o apóstolo Paulo tinha esse posicionamento. O reino era em primeiro lugar. E porque o reino era em primeiro lugar, ele recebia milagre, poder, não faltava nada. Não faltava
Nada. E assim será sobre nós. Coloque o reino em primeiro lugar. Faça um propósito com o Senhor. Faça um propósito, fala, quinta-feira eu vou levar um convidado para a célula. Eu vou falar do Evangelho, do amor de Deus para alguém. Eu vou pregar. Eu vou gerar um discípulo. Paulo foi Paulo porque ele gerou o quê? Discípulos de Cristo. Se você não tem feito isso, se você não tem investido e caminhado nesse sentido, pare urgentemente o que você está fazendo e foque para o reino. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo dê revelação à Tua igreja, daquilo que verdadeiramente é importante. Pai, nós queremos nos posicionar, Pai, como o apóstolo Paulo, que foi um grande referencial, um grande discípulo. Senhor, que nós possamos, ó Deus, morrer para o mundo, para que o Teu Espírito possa fluir de uma maneira sobrenatural, que as coisas do mundo não brilhem mais aos nossos olhos, que as coisas do mundo não estejam mais em primeiro lugar, mas que o Senhor, que a Tua palavra, que o Teu reino esteja em primeiro lugar, e as demais coisas possam ser acrescentadas, não por conta de uma troca, mas por conta que nós vivemos Cristo a cada dia. Por isso, Deus, leva-nos, ó Deus, a cumprirmos o Teu propósito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Leva-nos a cumprirmos, ó Deus, a Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero mesmo profetizar sobre a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, que o Senhor vai levantar homens e mulheres famintos pela Tua palavra, homens e mulheres que entenderam e compreenderam a importância de viver Cristo a cada dia, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Fortaleça, Senhor, os meus irmãos, fortaleça, ó Deus, as minhas irmãs, ó Pai, que nesses dias, ó Deus, eles sejam inspirados por uma fé tamanha, Senhor, que possam mesmo levá-los a cumprir o Teu propósito e o Teu chamado, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Nós estamos encerrados. E eu queria desafiar você mesmo a convidar alguém essa semana para a célula. Uma única pessoa, né? E você gerar um discípulo ainda nesse semestre. A você cuidar de alguém. Irmãos, isso vai fazer uma diferença na sua vida. Uma diferença tamanha. Com encargo, com paixão. Amém? Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.